Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversa Pública especial de Natal. E no programa de hoje nós vamos bater um papo muito interessante com o pastor Israel Belo, que está lançando esse livro aqui, ó, Natal, o Presente, que com certeza vai abençoar muitas vidas. Pastor, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, Tiago, sobretudo nossos telespectadores, né? Que a nossa conversa seja muito boa, porque não vai ser sobre mim, vai ser sobre a pessoa mais fascinante da história, né? Jesus Cristo. Pastor, de onde surgiu a ideia de escrever Natal, o Presente? Basicamente, Tiago, a minha preocupação é que as pessoas compreendam e entendam do que estamos falando quando chega o Natal. Pode parecer um pouco óbvio, mas há pessoas que não sabem Natal de quê? É igual feriado no Brasil. 7 de setembro. 7 de setembro? O que vem a ser isso mesmo, hein? 21 de abril. As pessoas param de trabalhar, guardam, digamos assim, o feriado, mas não têm a menor ideia do que está acontecendo. Penso que, de certo modo, também com o Natal, a época esperada, dos presentes, dos encontros. Isso é fabuloso. Não quero desvalorizar isso, não, isso é sensacional. Feliz Natal, as pessoas dão mais presentes umas para as outras, querem se encontrar, isso é sensacional. Mas é preciso ir mais fundo, descobrir um pouco mais. E aí, o que eu observo? Que nós, nas igrejas, por exemplo, lemos as histórias de Natal lá no Novo Testamento, mas será que aquilo é real? Aquilo não é um pouco assim de poesia? Aquilo não é uma maneira um pouco artística de narrar um nascimento? Essa é a minha pesquisa. E eu procuro demonstrar nesse livro aqui que os fatos narrados nos evangelhos sobre os primeiros dias de Jesus são absolutamente dignos de crédito. Digo isso por duas coisas. Primeira, a gente que crê, eu sou pastor, sou escritor cristão, tem uma perspectiva. Mas tem aquele que não crê. Então eu parto de um pressuposto que os fatos da Bíblia são reais. Mas tem aqueles que partem do pressuposto que não são reais. E eu procuro mostrar, no caso específico do Natal, que eles são reais. Há dificuldades? Há dificuldades. Alguns acham que os evangelhos Mateus e Lucas se contradizem. Não é fato. Você pode ler, não é fato. Se harmonizam. Outros dizem, não, essa ideia e essa data, mais especificamente do recenseamento, bom, a história demonstra que foi no ano 7 depois de Cristo. Eu procuro demonstrar que não. Quando Lucas diz sobre o assunto, ele fala, não é aquele recenseamento, é o primeiro. Então, houve um primeiro recenseamento. Então, é isso que eu procuro mostrar, a historicidade. Eu vou dando uma cronologia, dia após dia, e vou demonstrando isso à luz das evidências bíblicas que eu considero cientificamente dignas de crédito. Esse é o meu propósito. O meu moto é o seguinte: nós que cremos, temos que contar a história de Jesus, que inclui o seu nascimento. Se nós que cremos não contarmos, os que não creem não vão contar, ou vão dizer que foi uma outra história, um conto de carochinha. E não é essa a nossa perspectiva. Muitas pessoas afirmam que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso gera muita confusão. Para o senhor, que dia que o menino Jesus nasceu? Se eu soubesse, eu escreveria um outro livro. É só uma brincadeira para dizer o seguinte, Tiago. Nós não podemos pensar que a maneira de fazer história da antiguidade é igual à nossa maneira de fazer história. Então, por exemplo, hoje, que dia você nasceu? Que dia você nasceu? Data, até o horário, o peso, a altura, isso faz parte da nossa cultura. Mas não fazia parte da cultura de antigamente. Não se celebrava aniversários, por exemplo. Isso é recente na história da humanidade, no modo de viver mais recente. Então, nós não temos uma certidão, não havia cartório,
não temos uma certidão. O registro histórico era oral, não era escrito. Então nós temos que fazer uma aproximação desse tempo, não pensando com as nossas ferramentas. Então eu gosto de brincar o seguinte: o nascimento de Jesus não foi noticiado no Facebook, não é? Eu nem preciso dizer a razão, mas a gente pensa que o homem sempre teve celular. Como é que alguém podia, a nova geração chega hoje assim, como é que alguém podia viver sem celular? É impossível, né? Eu vim para cá hoje mesmo, coloquei no GPS, como é que eu vou chegar aqui sem um GPS e assim por diante? Mas o mundo não é assim, era muito diferente. Então, o que nós temos são algumas evidências sobre as datas. Então, por exemplo, Herodes estava vivo, Herodes o Grande. E Herodes morreu no ano 4 a.C., documentos históricos. Então, Jesus nasceu antes de Herodes falecer. Então, ele nasceu no ano 4 para trás, ano 4, ano 5, ano 6 a.C. Eu escolho a perspectiva de que ele nasceu no ano 5 a.C., mas pode ter sido 6 a.C. E aí, a confusão, peraí, como é que um cara nasce antes de ele nascer? É porque o calendário que nós utilizamos, que foi feito por Dionísio o Exíguo ou o Pequeno, na Idade Média, errou a data da fundação de Roma. Então ele colocou todos os fatos em função da fundação de Roma. Como ele errou a data da fundação de Roma, tudo que ele datou para trás também ficou errado. Então, nesse sentido, Jesus Cristo nasceu antes de Jesus. Mas aí quem lê o livro vai entender claramente, eu explico detalhadamente, porque eu sei que é muito difícil compreender esse fato. Quanto ao dia, não sabemos o dia, pela razão que eu já apontei, que isso não fazia parte do horizonte das pessoas. Possivelmente não foi em dezembro. Por que não foi em dezembro? Porque era uma época de um frio intenso, um frio de -5. Tanto é que quando eu vou lá, eu não vou em dezembro, porque é impossível viajar. Eu vou em março, ainda tem um pouquinho de frio, mas já está mais tranquilo. Eu vou agora em março de 2018, se Deus quiser. As evidências nos levam, então, a pensar, em função da Páscoa e outros elementos, que foi entre março e maio. E a especulação, juntando todos os fatos, do ano 5 a.C. E aí ele viveu a sua vida em Belém, os primeiros dias, Belém, Jerusalém, Belém, Jerusalém. Você sabe qual a distância de Belém e Jerusalém? 6 milhas, 9 quilômetros. É bom entender isso. Por que ele morava em Belém e foi apresentado no templo em Jerusalém? Como é que um bebê iria viajar para Jerusalém? Bem, na verdade, era a mesma cidade, muito pertinho, uma caminhada de algumas horas, então era perfeitamente razoável. Depois que ele se muda para Nazaré, não é? Um outro dado importante é que os pastores não se encontraram com os magos. A Bíblia é bem clara quando narra a história dos magos vindos do Oriente. Quando eles vieram, Jesus tinha já 6 meses a 1 ano de idade. Pelas evidências, porque Herodes estava vivo, eles conferenciaram com Herodes. E pouco depois Herodes morreu. Tem toda uma história que a Bíblia é muito precisa. Ela põe uma vírgulazinha ali, você começar a colocar uma lente e vai aumentando. É o que eu faço com esse livro. Então eu procuro tornar viva a história do nascimento de Jesus Cristo e entendo que isso é uma tarefa que nós temos, de contar essa história. E cada vez mais, a cada ano, eu pesquiso esse assunto há uns 30 anos, e a cada vez mais novas evidências, tanto internas ao próprio texto da Bíblia, quanto externas. Por exemplo, uma estrela acompanhou Jesus, os magos, e indicou a casa. A Bíblia não diz isso. Quando você lê bem detalhadamente, você vai observar que não teve essa história de uma estrela andar. Uma estrela não anda. E que estrela foi essa? Que eu também conto essa história, que é uma história lindíssima. Eu tenho um autor inglês que pesquisou muito sobre este assunto. Ele trabalha com astronomia, não astrologia, mas também a astrologia estuda esse assunto. E ele procura mostrar que estrela foi essa. Aí também está no livro, não vou contar aqui, porque ninguém vai ler, né? Meu livrinho, que tem esse objetivo de mostrar que, inclusive na astronomia, a data que eu uso,
que é 5, é por causa de um fenômeno, que a gente chama de um fenômeno celeste, que ocorreu exatamente nessa data, com dia e tudo preciso. É até uma história enraizada na narrativa bíblica e uma narrativa bíblica enraizada na história. Não é uma história inventada, é isso que eu gosto sempre de dizer. Não foi algo que alguém imaginou para mostrar o nascimento de uma divindade. Não, é uma história factual. Os elementos que a Bíblia traz são absolutamente dignos de crédito. É uma história linda para ser contada. Agora, quanto ao dia, se é 25, se é março, isso não tem importância. Eu acho que nunca vamos descobrir isso, jamais. O senhor disse que é muito legal as celebrações de Natal, presentes, estar junto com a família. Mas eu te pergunto, será que os cristãos deveriam vivenciar mais o verdadeiro significado do Natal? Por isso o título, Natal, o presente. Isto é, este é o primeiro presente, a partir do qual todos os outros são possíveis. Então, isso é um elemento que não se pode perder. Então, se você, aquela famosa imagem, comemora um aniversário, mas a pessoa não está presente, você não vai cantar parabéns, né? Então, seu aniversário, aí o Tiago não chega. Não tem, o pessoal está lá, mas quando você não chegar, não vai ter festa, ou vai ser uma festa meio esquisita. Mas quando você chegou, acende as luzes, chegou o Tiago, né? E vamos agora bater palma, parabéns, abraçar, beijar. Mal comparando, se eu dou um presente ao outro, por causa do presente que eu recebi, mas não menciono o outro que foi o fundamento, a razão, a gente se perde. Então, penso que as igrejas cumprem um papel muito importante com suas programações, suas cantatas, seus coros, seus cultos, para nos lembrar o principal. Porque a nossa cultura não é só de agora. Muitas vezes se perde do essencial. Como muitas vidas, a gente às vezes perde as vidas, ganha tudo, né? Como isso mesmo disse, ganha o mundo inteiro, mas perde o principal, perde a sua alma. Nós não podemos perder a alma do Natal. E a alma do Natal é exatamente o nascimento e a oferta que Jesus Cristo nos faz, o presente que Ele nos dá. O Natal é esse presente de Deus para nós. Por isso, Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco. Isso é o Natal. Então, o Natal é inesgotável. Temos que pensar o Natal o ano todo, não só agora no chamado Natal, mas viver, como se diz até nas propagandas, o espírito do Natal, que é para comprar nas propagandas, né? Mas viver o espírito do Natal o ano todo. Ou seja, Deus nos deu o seu Filho. E nós vamos dar o que aos outros? Então, o presente que nós damos é um reflexo do presente que nós recebemos. Esse é o espírito do Natal. O livro Natal Presente também é composto de ficções. Que histórias o senhor conta para o leitor? Por exemplo, a Bíblia diz que Maria foi visitar Isabel, né? Ela morava em Nazaré, a Maria. E Isabel morava em Jerusalém. Está na Bíblia, nas montanhas, o termo quer dizer, eu fui lá, onde Zacarias, né, vivia, João Batista nasceu. Então ela foi visitar. Mas eram 160 quilômetros. Como é que uma moça grávida fez esse trajeto? Não tinha asfalto, não tinha avião, tinha no máximo carroça, era o transporte mais comum, mas só para a classe média e classe alta, e o burro, o jumento. Como é que ela foi? Foi sozinha? Alguém acompanhou? Então eu imagino que ela chegou em casa e disse, olha, papai, um anjo me disse isso. Aí contou a história da gravidez dela. Aí no segundo momento, que é a ficção que você perguntou, ela disse, papai, eu estou confusa. Que negócio é esse? Aí o pai dela disse, mas espera aí, e a tua prima? A Bíblia não disse que era prima, né? Disse que era parente. E a tua prima Isabel? Pai, eu acho que eu vou lá visitar, mas sozinha, minha filha? Vou mandar teu irmão. O irmão tem nome na história. Aí o irmão acompanha numa carroça, leva e traz de volta. Então, esse trecho que a Bíblia não conta, porque não interessa também, mas a gente tem curiosidade de saber como é que foi o nascimento de Jesus, quem fez o parto, como é que era o parto. Eu descrevo como é que era o parto, o papel da parteira, o lugar em que nasceu, não foi numa estrebaria, não é? Eu procuro mostrar aquela palavra
Catalima, ou Catalima, ou Cataluma, que está ali, o que ela significa na Bíblia e na história, na geografia. É isso que eu procuro minuciosamente descrever. E faço algumas ficções, faço essa no encontro da viagem de Maria até Isabel, da viagem de Maria até Belém junto com José. Por que eles viajaram sendo noivos? Podia viajar um casal de noivos naquela época hoje? Pode, naquela época podia? Bom, tem que ler o livro também, não vou contar tudo, certo? O senhor já escreveu vários livros de sucesso, mas escrever Natal, o presente, tem um gostinho mais especial? Olha a beleza do livro. Não é um livro qualquer, olha que maravilha. Inclusive, a minha esposa tem uma coleção de presépios. Nós fotografamos alguns desses presépios. Deixa eu ver se eu localizo melhor aqui. Olha os presépios. Entende? Aí eu registro esses momentos. Também é um livro papel bom, papel branquinho, grosso, capa dura, uma orelha larga. Então, um livro esteticamente primoroso, ficou realmente... E essa paixão pela história de Jesus Cristo. Eu vou fazer uma trilogia. O próximo volume, que se Deus quiser vou lançar em março, eu nem escrevi ainda, mas tem a tarefa aí, final de ano, né, as noites aí, de festa, a gente vai lá, se recolhe e vai escrevendo. Eu espero que Deus me ajude nesse sentido. Escrever a última semana de Jesus. Quando é que foi a crucificação dele? Foi na sexta? Como diz a tradição? Ou foi na quinta? Quando é que foi a ceia? Foi na quarta? Foi na quinta? Então isso eu quero demonstrar hora por hora. Quando chega na quarta, na quinta, na sexta, eu mostro hora por hora o que aconteceu na vida de Jesus Cristo. Então seriam narrativas sobre a última semana de Jesus antes da morte. E a outra parte do livro seria os 40 últimos dias de Jesus, quando ele ressuscita e aparece. São 40 dias até ser elevado aos céus. Então eu narro detalhadamente, dia após dia, sempre segundo a Bíblia, essa história. Então esse seria o segundo volume dessa trilogia. E o terceiro volume seriam as 120 semanas do ministério de Jesus. Isto é, ele atuou aproximadamente 2 anos a 3 anos, na média 2 anos e meio, que daí umas 120, 125 semanas. Então eu também quero colocar uma cronologia, porque a Bíblia, o Novo Testamento, os Evangelhos, não estão na cronologia. Por quê? Naquela época isso não era importante, a cronologia. Era importante o fato e o seu significado. Então os autores escreviam uma história a partir do significado do evento, não do momento do evento. Ele fala assim, alguns dias depois, pronto, já resolveu a questão cronológica, só que nós queremos saber, e nesses alguns aí, o que aconteceu nesses alguns dias aí? É a tarefa nossa de hoje estudar. Então esse livro aqui, ele realmente me deu uma alegria, assim, muito grande. Tem poemas sobre Jesus, também crônicas, eu vou juntando esse material narrativo e devocional, inspirativo, para que todas as pessoas que creem possam ler e as pessoas que não creem, mas têm curiosidade, também possam ler. Por isso que eu também chamei de Natal o presente, para que o cristão que comprar, compre também para doar aos seus amigos, como um presente que vai ter, sem dúvida alguma, um significado para a vida da pessoa permanente. Natal, o presente. Eu acredito que muitos não cristãos vão ler este livro. Para essas pessoas, Natal, o presente, qual a mensagem que eles podem absorver? Que Deus, de tal modo, nos ama, que foi por esse amor capaz de nos enviar o seu próprio Filho para dar sentido à nossa vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em transbordância. Mas essa vida só é possível com a presença de Jesus nas nossas próprias existências a cada dia. Esta é a mensagem. É isso que nós temos que falar, porque é isso que torna felizes, transbordantes, abundantes, como queremos usar, as nossas vidas. Sem Jesus, não dá. Como diz a musiquinha, com Cristo no barco, tudo vai muito bem.
Mas, infelizmente, há muitas pessoas que querem tocar as suas vidas sozinhos. E é como alguém perdido numa floresta achando que vai encontrar o caminho sozinho. Jesus já fez esse caminho e quer nos mostrar o caminho até Deus. É essa a história do Natal que a gente não pode esquecer, e quem já tem essa convicção no seu coração tem que, como diz a música, falar pelas montanhas. Onde for possível, quando for possível, é isso que eu faço, é isso que você pode fazer também de Jesus, presenteando esse livro, a Bíblia ou outros materiais, que levem as pessoas, como o Tiago mencionou, a pensar sobre o sentido da vida. Há pessoas desesperadas, há pessoas arrogantes, há pessoas, coloquei dois extremos, né? Eu não posso nada, estou desesperado, o que será da minha vida? E há pessoas arrogantes, eu não preciso de ninguém, me basta a mim mesmo. Nem uma coisa nem outra. A harmonia está em entender que Jesus é aquele que nos pega pela mão, pega o cansado e o faz repousar e caminhar, e pega o arrogante para ele se humilhar e se colocar no seu devido lugar, e então poder caminhar, não só com Jesus, mas também com as outras pessoas, que a vida é comunhão. Sem comunhão, nós não somos seres humanos. Sem o outro, nós não somos seres humanos. Pastor, eu já ganhei o meu exemplar, mas para quem está em casa, como faz para poder adquirir o livro? Bem, eu tenho um site chamado prazerdapalavra.com.br. Nesse site tem uma loja, quem quiser ir direto no endereço, loja.prazerdapalavra.com.br, lá ele está à venda. Ou me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu vou dar, vai passar aí para você, e você pode fazer um contato comigo, eu vou direcionar como fazer. Além disso, a quem fizer contato comigo, eu envio todas as manhãs uma mensagem de 2 minutos em áudio, um texto de apenas 2.000 caracteres, só uma telinha da mensagem que vem no WhatsApp, com a mensagem, por exemplo, esses dias eu falando sobre os nossos sonhos, né? O que fazer com os nossos sonhos? Tê-los, não tê-los, como realizá-los. Então, eu sempre falo mensagens positivas a partir da Bíblia. Amanhã, dia 24, já é noite de Natal. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores nessa noite tão especial. Para você, para quem o Natal não faz muito sentido, e o sentido que faz é negativo, é solidão, é angústia, é depressão, porque isso também, infelizmente, é real. Às vezes nos colocam mensagens que devemos ser alegres, ser felizes, mas nós temos nossas dificuldades, nossos dramas, nossas lutas, nossas dores, nossas perdas. E o Natal é esta oferta de graça, pela graça, que Jesus nos faz para termos a companhia dele nas nossas vidas. Natal quer dizer que você não está sozinho, eu não estou sozinho, nunca estamos sozinhos. Para você que tem vibrado com o Natal, tem cantado o Natal, tem contado histórias do Natal, tem se alegrado, tem dado presentes, recebido presentes para você, a mensagem do Natal é essa, que você deve fazer isso na companhia do aniversariante. Só quando ele chegar, você vai cortar o bolo e bater palmas. Natal é Jesus presente na sua vida o ano todo. Viva na presença, a consciência da presença de Jesus. Feliz Natal para você, sua família e a todos a quem você quer bem. Queria desejar para você de casa um Feliz Natal e que Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Até a próxima. Tchau.